Estamos ao vivo, sejam bem-vindos a mais uma live aqui no Era Uma Vez na Cultura Popcast, onde iremos falar aí dos games das nossas vidas, os games que mudaram as nossas histórias. Mas antes de tudo, deixa eu fazer as devidas apresentações. Aqui quem fala com vocês é o Felipe, eu estou aqui com meu parceiro William. Como é que você tá, William? Tudo certo? Tudo em ordem por aqui. A gente não tem falado muito de games, na verdade, né? Acho que a gente nunca fez um vídeo sobre games até agora. Mas a gente tava querendo até entrar um pouco mais nesse tópico. Por enquanto vai ser tipo só um top de games assim que a gente curtiu bastante ao longo da nossa vida e tal, saca? Top, no caso aqui, como depois o pessoal vai ver também pelo nome do vídeo, né? Esse daqui seria tipo o top jogos das nossas vidas, sabe? Aquele que marcou a gente de verdade em algum momento. E posteriormente a gente tem até ideia, talvez, fazer alguma live de gameplay, né? Mas isso, por enquanto, tá no forno só, né? Ainda não tem nada concreto, tem nada decidido pra fazer, né? Quem sabe mais um quadro pro canal. Exatamente, nem no forno, né? Só tá os ingredientes só. Né? Tá só na receita. Mas passando aí os recados tradicionais do canal, né? A gente fala dos nossos parceiros aí, que é sempre bom citar, né? Um dos primeiros parceiros é que, se você curte games retrô, nós temos o nosso parceiro ConeGod, a qual faz lives diárias aqui na Twitch. Temos também o nosso parceiro PlayOneCine, a qual tem um canal PlayOneCine Class, a qual você pode aprender a desenhar qualquer personagem da cultura pop do 0 ao 3D gratuitamente. São aulas gratuitas a qual o canal disponibiliza. Se você curte a área de finanças e criar sua própria NFT, temos aí também o nosso parceiro Gustavo Sanches. Basta clicar no link também da descrição, a qual você já será redirecionado para o canal. E também temos aqui a gente, né? Se quiser colocar o seu logo aí aqui no nosso canal, fazer uma parceria, link também na descrição. Não deixe de seguir a gente aí no Instagram, aqui na Twitch, a qual tá rolando essa live. Provavelmente vocês que estão assistindo aí no YouTube deve estar perdido. Poxa, onde acontece as lives, né? É aqui na Twitch. E então tem link na descrição para todos os links. E também, se você está assistindo pelo YouTube, não deixa de se inscrever no canal. Siga a gente, ó. Já deixa seu like, compartilha esse vídeo. E eu sempre esqueço algum, comente, cara. Comente aí qual foi o game que marcou a sua história. E é legal, né, William, que os games que a gente vai comentar aqui não necessariamente serão games ruins, não, né? Mas serão games ultra premiados, né? Ou games que a crítica teve muitos elogios, mas games que fizeram parte da nossa vida, assim, particularmente, né? Então, pode ser que muitos jogos que a gente vai citar aqui a galera não tenha jogado, ou acredito que a maioria deles sim, né? Mas pode até parecer um pouco, poxa, mas esse game aí, né? Como assim é o melhor game das suas vidas, né? Mas é um game específico, a gente jogou na hora certa e ficou marcado. Então é importante citar isso. Inclusive dizer que mesmo entre aquelas pessoas que possivelmente jogaram esse jogo, também não é unanimidade, né? Essa ideia de quão grande ou quão importante são esses jogos. Tá, tem acho que pelo menos um na minha lista, talvez dois, que praticamente todo mundo que jogou gosta, né? Mas ainda assim, tipo, existem aqueles ali que às vezes não são muito da praia de todo mundo, né? Exatamente, o meu também, só dois aqui que eu vou citar. E eles são muito a galera mais chegada, né? O terceiro, eu acho que a galera vai ficar meio boiando.
Uhum. Mas vamos começar aí. Eu queria que você começasse falando o seu primeiro game que já tá na tela aí do nosso cenário Faz um tempo. futurista aí. Sim, sim. Então, esse daqui não foi meu primeiro Final Fantasy. Primeiramente, né, o Final Fantasy XV, né? O jogo se não me engano, ele saiu em 2016. E ele foi o primeiro Final Fantasy que eu concluí. O primeiro jogo da saga Final Fantasy que eu peguei e fui até o fim, sabe? E eu acho que um dos pontos fortes desse game é a questão daquele sentimento de... Ó, tô até tentando lembrar o nome certo, mas a ideia de, sei lá, broderagem, né? Vamos falar assim, que agora eu não lembro outro termo mais. Mas, tipo, a química entre os protagonistas ali, que pode-se dizer que são três, né? Que seria o Noctis e tem o... Nossa, acredito que eu esqueci o nome dos outros dois. O Ignis e o terceiro, que agora eu não me lembro. E eles são... Terceiro não, desculpa, são 4. E eles são em uma jornada para levar o Noctis, que é o príncipe ali de um determinado reino no mundo do game, para encontrar com a sua futura esposa, digamos assim, né? Porque esse casamento, naquela ideia, né, de tentar, através desse relacionamento, de um casamento, né, unir os povos e apaziguar, etc, né? E alguns rolês acontecem ali, inclusive tem um filme que a história do filme precede o jogo. Na realidade ele não precede, ele acontece praticamente na hora que começa o jogo, a história do filme acontece em paralelo e ele acontece, sei lá, nas primeiras poucas horas do jogo. Então o filme é um pedaço que se encaixa pouco depois do começo e acaba ainda assim no primeiro terço do jogo. Então a história... É bom você ter visto o filme para entender boa parte do que está acontecendo ali, porque senão pode parecer que algumas coisas são meio avulsas, sabe? Inclusive tem um anime, que são, acho que alguns episódios, que eu também vi, que trabalha melhor a personalidade de cada um desses companheiros do Noctis. Então você conhece um pouco mais a motivação deles, você conhece um pouco mais como eles conheceram e se envolveram com o personagem, né? E ali, apesar de eles serem de certa forma súditos, eles também são amigos, sabe? Quase como irmãos. Existe esse relacionamento, essa amizade que é bem legal no jogo. E tem muitas coisas ali no game que, principalmente no terço final do jogo, que ele fica um pouco cansativo. Tem uma determinada parte ali que vira praticamente um jogo de corredor, sabe? Então você não tem tanta liberdade, é um pouco repetitivo. Mas no geral, no pacote total ali, ele traz muita coisa bacana. Os gráficos, tipo, isso não dá pra questionar. Os gráficos são lindos desse jogo. Se você pegar no PlayStation 4 Pro ali e rodar ele, tipo, ou até você pegar agora, já saiu pro PC também, né? Ele é muito bonito. E a mecânica de combate também, inclusive ela já vinha mudando um pouco, né? Mas a mecânica de combate, ela não tem aquela pegada de turno que a gente tá mais acostumado em alguns jogos do Final Fantasy. Embora alguns já tinham incluído alguns elementos de RPG de ação e tudo mais. Então é um pouco mais simplificado o combate, eu diria, né? É um botão só para ataque, mas é a forma que você cadencia os ataques e você intercala com alguns especiais e chama as ações dos outros personagens, etc. Ele tem uma jogabilidade bacana. Então, bem, por ter me envolvido com os personagens, ter gostado do roteiro, embora tenha algumas pequenas falhas ali e alguns deslizes no terço final do game, ainda assim, esse foi, além de ter sido o único que eu terminei, né, um dos melhores jogos que eu joguei, porque talvez até no momento que eu peguei pra jogar, ele me trouxe uma boa experiência, sabe? Daquele jogo que você para e fala, nossa, se eu jogar só mais uma missão aqui, só isso, você passa mais 3, 4 horas ali, né? Vira noite, né? Esquece que tem que trabalhar no dia seguinte. Mas esse... E como eu disse, ou melhor, eu não disse, né? A minha lista, ela não tá em ordem de qual o melhor, sabe? Do terceiro melhor, segundo e primeiro. São 3 jogos que eu gostei muito e que eu joguei. E em alguns momentos um sobe, outro desce, então não dá pra dizer que um é melhor que o outro. É só uma questão de qual me atrai mais naquele momento, etc. Embora os 3 tenham sido muito marcantes. Total, então, mano. E... esse foi o meu primeiro aqui. Não, show de bola. Eu nunca joguei Final Fantasy, eu só tive uma experiência muito breve na BGS de 2016, cara. Eu não lembro qual Final Fantasy estava sendo lançado, mas o gráfico era bem nesse nível aí. E assim, é um dos games que eu tive até interesse, mas já chegou a passar da época de jogar e acabou ficando para trás.
Mas falando da nossa lista, é importante mencionar, né, que os games não estão na ordem... Tá, eu acho que o meu tá na ordem de mais prediletos, vamos dizer assim. Mas olhando Final Fantasy, eu até lembrei de outros jogos que eu não menciono nessa lista. Então aqui a gente só vai mencionar 3, né, 3 do William e 3000. Que a gente gostou muito de jogar, mas a gente pode fazer uma parte 2 com mais games. Por exemplo, o Skyrim é um jogaço que eu tive uma excelente experiência e não tá nessa lista. Então, tem alguns games aí que a galera vai estranhar, mas a gente considera muito, só que nessa lista a gente não colocou. Eu vou falar do meu game aqui, e na verdade já vou apelar um pouco, né? Que não é um game, é uma franquia. E eu não sei qual dos games dessa franquia eu gostei mais. Só que analisando como game, o jogo não é tão bom. Mas a franquia, o universo, tem uma grande quantidade de fãs. E quem é realmente muito fã vai me entender. Que é a franquia Harry Potter, que teve vários jogos aí durante anos, né, baseado nos filmes. Vários jogos são bem ruinzinhos, mas, cara, como eu era muito fã da saga do Harry Potter, como eu gostava do universo, gostava ali... Nunca cheguei a ler os livros, né, porque eu era muito preguiçoso, mas eu gostava ali de qualquer coisa que tinha para jogar, para assistir, animação, qualquer coisinha. Eu tava muito interessado. Eu tava até passando aí as imagens, né, do canal Snowter, a qual ele vai mostrando o processo de evolução dos games do Harry Potter, né, do PlayStation 1 até o PlayStation 4, eu creio que ele foi. Não, na verdade até o PlayStation 3. E agora vai sair mais um game, né, que é Hogwarts, não sei do que. Esqueci o nome. Sim, né? E ele vai sair para a nova geração agora. Mas falando sobre os games do Harry Potter, por que eu não decidi escolher um, né? Porque todos os games, eles têm uma proposta muito diferente, né? Se for pegar o que eu mais gostei de jogar, foi o terceiro game. Que até falando do filme, né, da história... O terceiro capítulo da saga, ele é mais interessante, né? Analisando de todos os filmes do Harry Potter, eu acho o terceiro mais legal. E o game também, ele é muito legal. Ali, agora tá passando do PlayStation 1, né? Que é o Harry Potter 1. E o Harry Potter 2 também é do Play 1, mas o Play 2, que é um dos consoles mais famosos, né? Ele já vem aí com o terceiro game, né, do Harry Potter, que é o Prisioneiro de Azkaban. E focando nele, né, falando um pouco da jogabilidade, é um dos primeiros games que traz o mundo aberto do universo do Harry Potter. Por isso que é tão interessante esse game, né? Então tem ali uma fase que você joga com um bicuço, né, que é aquele pássaro. Então você voa pela escola. Além de outras fases ali, outras situações muito parecidas com o filme, a história é um pouquinho diferente, né? Não segue totalmente o filme, então ele vai explorando cada vez mais o universo ali, sem ficar muito clichê, né? Sem ficar muito aquela questão de... eu já sei o que vai acontecer porque eu assisti o filme, né? Aqui não é bem assim, né? Ele traz algumas abordagens novas. Aí a sua tela ficou... Deu uma rotacionada aqui. Virou, né? Deu uma viradinha, mas... Está tudo bem, está de volta, Mas então eu queria focar Voltou, ficou perfeito. Mas então eu queria falar sobre o Harry Potter. Teve outros que eu gostei também, como a Ordem da Fênix. Os gráficos já são um pouquinho mais realistas. E teve alguns games que eu não curti dessa franquia. Por exemplo, os dois últimos games, que foram Relíquias da Morte, que parece mais um Call of Duty de Hogwarts, né? Do que um filme. Se você pegar a gameplay, ele é tipo o Harry assim, né? Bem Call of Duty, né? Daí você mira com L2 e atira com R2
E basicamente as missões é você destruindo os Comensais da Morte, então ficou ali uma proposta totalmente diferente. Eu curti meio que todos, tem alguns que eu gostei menos, mas acho que eu, tanto gostar desse universo, acho que eu acabei comprando a ideia de todos. Mas ficaria em um dos games que eu gostei de jogar na minha vida, por mais que hoje eu já não sou fã de Harry Potter, acho que já passou... Não? Ah, não, acho que passou da... Não é que ficou datado, mas a questão é que analisando os filmes já não me agrada mais. Mas na época, sentava, eu lembro que ficava eu, meu primo e meu pai jogando os games ali. E era uma parada meio que de família, assim, ficar tarde no sábado jogando e Todo mundo? Legal, né? resolvendo enigmas. Tinha bastante questões de puzzles ali, né, de como passar de uma sala misteriosa de Hogwarts para outra, daí você tem que descobrir. Então, eram momentos ali que ficaram marcados na minha infância e adolescência também. Então eu cito aí o Harry Potter, por mais que tem muita galera que odeia esses games, não gosta, não ficou muito famoso, mas eu tive uma boa experiência aí. Eu também, eu sequer joguei. Pra não falar que eu nunca joguei um jogo do Harry Potter, eu joguei o do Lego. E no geral, os jogos do Lego eu curti bastante, sabe? Não só do Harry Potter, mas o que eles fizeram também com Star Wars, o Lego Batman, até saiu um filme do Lego Batman, né? Mas no geral os filmes do Lego eu acho bem bacana. Bem, não vou entrar porque ele não tá na minha lista, né? Não é da hora. Mas também. Então, o que eu coloquei aqui agora, e lembrando, não tá em ordem de importância, né? Foi o Chrono Trigger. Esse, a maior parte do pessoal que já jogou, ou pessoal que é gamer há bastante tempo, né? Conhece e gosta, né? Porque esse jogo, ele foi, acho que um dos primeiros jogos de RPG que eu joguei na vida. E eu não me lembro se na época ele tava legendado. Eu não me lembro, eu só lembro que eu tava entendendo a história na época. E eu era bem mais jovem quando eu joguei. Devia ter meus 12 anos. Então, acontece que, tem uma receita. A receita do game já é muito boa. Tipo, eu não lembro de todos os envolvidos no projeto, mas eu sei que um deles, se não me engano, estava envolvido em alguns jogos do Final Fantasy. O cara que estava fazendo a trilha sonora também, senão ele participou da produção da trilha sonora de alguns games do Final Fantasy, mas o nome mais marcante, e esse eu não esqueço que estava envolvido, é que quem fez o design dos personagens foi o Akira Toriyama, o mesmo cara que todo mundo sabe fez Dragon Ball. E então, tipo, é basicamente um time dos sonhos, né, que esteve presente no desenvolvimento desse projeto. E ele começa, a história é uma história relativamente simples. Ela tem alguns desdobramentos bem interessantes, né? Tipo, você é uma criança no início do game. Na verdade você não envelhece, né? Você é uma criança no game e você acaba indo para um festival. Algo dá errado nesse festival. Primeiro, antes desse algo errado acontecer, você acaba trombando com uma menina e etc. Aí você acaba, tipo, meio que faz uma amizade ali naquele momento, etc. E algo acontece que essa menina é raptada, passa por uma espécie de um portal e você vai atrás para tentar salvá-la, entendeu? E algumas coisas acontecem nesse game que foi a primeira vez, isso, pelo menos na minha experiência, né? Naquela época, hoje que já é mais normal, né? Mas de ver que algumas ações que você toma em determinados momentos do game influenciam no futuro daquele mesmo game, saca? Eu não joguei ele por uma segunda vez, mesmo porque esse jogo é bem grande, né? Não joguei por uma segunda vez para ver o que as ações que se eu tivesse tomado ações diferentes, aquilo teria influenciado de forma diferente no game. Mas eram coisas pontuais, sabe? Que, por exemplo, em determinado momento você tromba com uma personagem, ela derrubou um item no chão, né? Aí na hora que eu joguei, eu fui ver o que é esse item, eu peguei, né? Depois eu fui lá e entreguei pra personagem. Algumas coisas, tipo, você tá andando no parque, tem uma comida dando sopa ali em cima, você vai lá e pega, de repente o velho aparece e fala, cadê minha marmita?
umas coisinhas bobas assim que no futuro, aqui naquele momento não parece nada, mas no futuro você é interrogado e quando começam a questionar a sua conduta, a sua moral, eles falam, então por que naquele momento você roubou o velho, né? Porque naquele momento quando você trombou com a fulana, em vez de você ajudar ela, você foi primeiro pegar o que ela derrubou, saca? E umas coisas que na hora eu parei e pensei, caramba, não imaginava que as minhas ações tivessem algum impacto nesse jogo, tipo, eu nunca tinha visto isso, né? Nossa, é muito bem elaborado, então. Sim, e eu tô dando alguns pontos só pra não estragar a experiência de ninguém, né? Mas toda a questão de... Esse é um RPG por turnos também, que talvez muita gente hoje já não curta tanto. Eu ainda gosto desse estilo. Eu não acho que é datado, né? Tipo, ainda acho que esse é um estilo de jogabilidade que me agrada, que eu acho, né? Que eu sei que me agrada e que pode oferecer muita coisa, inclusive no Persona 5, que é um dos JRPGs que eu não terminei ainda. Ele moderniza essa fórmula de uma forma muito mais dinâmica, né? Então você consegue trabalhar bem essa questão do jogos de turno ainda hoje em dia. Mas a história também é muito bacana, você viaja ao longo de várias eras para resolver os problemas que surgem, várias pessoas entram na party, aquela pegada de RPG mesmo. O roteiro tem muito diálogo também, acho que hoje já tem em português e tudo mais, né? E eu não garanto que na época não tinha, né? Porque faz muito tempo e isso é um detalhe que eu não me lembro. Mas esse game acho que tá no top ali 5 de melhores jogos de todos os tempos de muita gente. Principalmente das pessoas que viveram naquela época, né? E é que eu curto também muito essa pegada de RPG, né? Principalmente de RPG, né? Que são esses RPGs japoneses. Embora o meu próximo jogo não seja. Mas, bem, esse foi o segundo game que eu comento, né? Você já jogou? Você viu um pouco a respeito desse? Esse já é mais clássico, né? Tem nada disso daí, mano. Você jogou, tinha 12 anos? Pô. Ah, mas ele não deixou de existir depois disso? Muita gente conheceu depois. Não, isso daí eu não cheguei a jogar não, velho. Tá fora tava fora do meu radar. Talvez você ache o gráfico um pouco datado e tudo mais, mas ainda assim ele é... É que os ports que o pessoal tem feito ali da Square não costumam ser dos melhores, né? Mas dá pra jogar até pela Steam, você pega pra celular. É que também tem uma coisa que eu tinha que... Quando eu era criança eu já tinha um certo preconceito com games meio pixel art, né? Então isso foi até os dias de hoje. Tanto é que o nosso TCC quase foi um pixel art, só que não, né? Ficou uma... só que não. Passou às muito vezes perto, né? A gente até podia fazer uma gameplay, né? Uma live aí um dia, né? Sobre nosso game aí. Sim, né? Só pro pessoal ter um gostinho do que foi, né? Exatamente, mano. Ainda que eu não sei se conseguiríamos trazer todos os envolvidos no projeto, mas... Pô, eu e você, mano. Só foi isso, só. Na verdade pode-se dizer que sim, né? É que quem assinou o TCC não foi só, mas sim, não, né? No TCC teve mais o Gui, mas o game continuou, foi só nós. Mas falando aí do meu próximo game, eu vou apelar de novo, porque não era só um game, mas é uma franquia que eu gostei muito de ter jogado. E quem jogou sabe que é um dos melhores games. Esse daí é baseado no universo de super-herói, né? O qual eu posso dizer que é o melhor game de super-herói. Acho que ninguém vai discordar, que é da franquia Batman, né? Batman Arkham. Sim. A qual... esse já é mais amplo, né? A maior parte das pessoas já conhece, né? Todo mundo já jogou, todo mundo conhece. E a pegada do Batman é que ele lançou os dois primeiros games, né? O Arkham Asylum e o Arkham City. E eu lembro que quando lançou esses dois games eu ainda não tinha o Xbox 360. Então eu só vi os trailers assim e eu ficava, caramba, mano, que jogo é esse? Né? Não vejo a hora de ter ali um Xbox pra eu poder jogar, né? Eu ficava na expectativa. Daí até que chegou o meu Xbox e eu comprei o primeiro game, que foi o Arkham City, que foi o segundo game lançado pela Rocksteady. E cara, é um jogaço, velho. Não só questão de história, visualmente,
Eu até comentei no vídeo do Batman, né, que pra mim o filme perfeito seria um Batman baseado nesses... no visual baseado no game do Arkham City, né, da franquia Arkham. E, enfim, é um jogo muito rico. Depois eu joguei o Arkham Asylum, que é o primeiro game. Daí teve o terceiro game, que foi o Arkham Origins, que não foi lançado pela Rocksteady, foi uma outra produtora. Mas eles não só mantiveram a qualidade dos dois jogos anteriores, como apresentaram algo novo também para essa franquia, ao qual foi mantido no último game do Arkham Knight, finalizado pela Rocksteady. Então esses 4 games ali, eles fazem você imergir total no universo do Batman, a qual você pode sair do seu quarto ao finalizar o game e falar, eu sou o Batman, né? Porque ali ele te coloca... Sim, ele te coloca numa situação a qual você tem que pensar, lutar, ser estratégico igual o Batman, né? E é muito show. Sim, isso, ali realmente se sente o Batman, né? Total. E tanto é que teve também um lançamento do VR, né? Que é só uma demo, na real, de como seria o Batman, né? Em realidade aumentada. E então você pega ali a roupa do Batman, coloca a máscara, você tem todo o ambiente ali, mas é só uma demonstração mesmo, né? Os jogos mesmo foram esses 4. E a questão é que era sempre um game que eles lançavam ali pra... acho que maio. Eu sempre não tinha dinheiro, eu comprava em dezembro, né? Porque era meu aniversário, era adolescente e tal, e então eu sempre pedia pros pais ali me darem de presente, então eu jogava no Natal, o Batman nas férias da escola, então ficou muito marcado. E tem alguns games que era ambientado bem no Natal, então, poxa, ficou bem marcado aí em meu coração. Dos jogos do Batman, o único que eu zerei foi o Batman Arkham City, que eu peguei acho que pra Play 3 ele, se eu não me engano. E sabe também, tipo, esse foi um dos que eu concluí. Tipo, tem muitos jogos que eu começo e não termino, né? Mas esse ele é tão envolvente, sabe? A história, a progressão ali, a forma como você vai evoluindo na investigação e a forma como vai sendo apresentado o roteiro e tudo mais. A narrativa é muito ela é muito engajante, né? Ela te deixa bem preso naquela história. O combate também é muito gostoso, né? E eu até comprei, acho que o Batman Arkham Knight, mas eu não joguei muito. E eu sei que é a mesma pegada e também imagino que seja também muito bom. Mas o único que eu peguei também, em comparação com o primeiro game da série, eu não sei dizer se o segundo é melhor, mas é o único que eu joguei, né? O primeiro eu vi algumas imagens, vi algumas coisas, acho que eu devo ter jogado só a demo, sabe? Que era coisa de 20 minutinhos de game, né? E o segundo ele melhora muita coisa em questão de combate, etc, né? Mas como eu disse, né? Esse que você pegou no momento certo, do jeito certo também, que marcou, né? Marcou. Mas essa parada aí do Arkham City, você ter jogado antes, eu também, você foi o único que jogou, eu joguei primeiro o Arkham City e, como você falou, ele melhora muita coisa de combate, jogabilidade e tal. Daí eu peguei o Arkham Asylum, eu dei sim uma estranhada em questão ali de jogabilidade. Mas, mesmo assim, ele mantém ali uma qualidade, tanto é de história ali, que te prende, não é um jogo ruim. Mas sim. Todos possuem uma bela qualidade, mas o Arkham City, por ser o primeiro que eu joguei, e a entrada dele é muito forte, né? Você começa como Bruce Wayne sendo capturado, né? Tá mostrando as imagens aí agora, né? Então você tem que sair ali de um presídio e você vai controlando o Bruce Wayne ali, meio que fingindo que você é um ser humano normal. E até que você se depara com um pinguim e os capangas dele, daí você dá uma lição neles ali. E daí é muito da hora que você vai escalando o prédio, daí você manda o Alfred enviar o traje, e daí vai subir na trilha ali, ele vai encaixando ali a armadura do Batman nele,
E, cara, que jogo épico. Então ficou muito marcado esse Arkham City. Por mais que teve momentos ali dos outros games que eu gostei muito também. Mas esse daí eu lembro do combate com o Mr. Freeze, né? Os dois Coringas. E no final, o Coringa que você pensava que era verdadeiro, na verdade é falso. E daí o Coringa se transforma, né, num monstro também. Então tem várias bizarrices ali, de forma bem controlada, né? E bem fantasiosa, né? Mas estilo quadrinhos, né? Parece que você tá jogando ali uma história em quadrinhos, né, na verdade. Então fica aí. Sim, sim. Minha segunda indicação, Batman Arkham. Todos os games, sim, aí. Sim, esse vale muito a pena, né? Esse eu posso opinar, né? E, na verdade, só pra comentar aqui que a Ferreira Silva Duda, né, colocou pra fazer um vídeo sobre os games do Mario, saca? É bacana a ideia também. Esses jogos são clássicos também, né? E o Mario, ele consegue permanecer relevante ainda nos dias de hoje, né? Com a forma como mudou do 2D pro 3D e algumas... Vou deixar pra falar no vídeo específico ali, né? Na hora que sair, né? Porque vamos considerar essa ideia que eu achei bacana também. Não, a gente pode fazer uma gameplay, pô, do novo Mario também. Sim, verdade, né? Porque eu joguei muito pouco Mario, conheço pouco do universo, assim, bem distante. Nossa, né? Eu não lembro, a Nintendo deixa fazer os gameplay aí? Deve deixar, né? Não sei. A Nintendo é meio rígida quanto a algumas questões de copyright, né? Ah, é? Mas em questão de gameplay não pode? Eu não vou dizer que sim nem que não, porque eu não tenho certeza. Mas eu acho que em algumas questões eles são meio chatinhos. Mas vamos ver, né? Depois a gente dá uma olhadinha e ver se dá pra fazer. Não, demorou então. Então, o meu próximo game aqui, e esse... É difícil confirmar, mas em alguns momentos ele foi, né? O melhor jogo que eu joguei. Em outros, por conta, sei lá, talvez por estar mais envolvido com a trama, às vezes oscilava, balançava um pouco. Mas ele envolve muita coisa que eu gosto ali, né? Ele tem um bom roteiro, ele tem um bom protagonista e ele trabalha num gênero que eu gosto bastante, que é o gênero de faroeste. Esse daqui é o Red Dead Redemption, né? E o primeiro que eu tô falando. O segundo, claro, é um ótimo game também, mas esse foi um que veio num momento muito bacana. E John Marston é um ótimo protagonista. Tipo, é aquele cara que você realmente se importa com o cara. É que essa também, além de tudo, é uma jornada de redenção. Então você vê, inclusive, tá no nome do game, né? E você vê um personagem que no passado foi um criminoso e fez muita canalice e tudo mais, né? Aprontou muito no passado, era um bandido, etc. Mas no momento do jogo, é quando ele abandonou essa vida, ele tentou recomeçar com a esposa dele e tudo mais, ele teve um filho, só que o governo ali meio que encontrou ele, meio não, né? Encontrou ele e deu um jeito de fazer com que ele trabalhasse para eles, para procurar os antigos membros do bando dele e em troca, né, dele poder, sei lá, seguir depois. É claro que não é bem assim que funciona, mas tipo, quem viu a história sabe, mas você tem a liberdade que existe dentro dos jogos da Rockstar. Tudo isso trabalhado no Velho Oeste, que foi a primeira vez que eles fizeram, né? Então, tipo, era algo novo também, sabe? Então você via todo aquele mundo onde você podia explorar as coisas que você poderia fazer, a história que era muito envolvente também. Tipo, você quer avançar, você quer saber onde é que aquilo vai dar, sabe? E o mapa é tão gigante, é tanta coisa que você pode conhecer, explorar e fazer, que às vezes você se perde, né? Me repetindo até agora, né? Daqueles games que eu falava, deixa eu fazer mais uma missão, né? Deixa eu fazer mais uma missão. Daí você ia ver, era 5 horas da manhã e você não foi dormir ainda, saca? Tá certo que eu era mais novo, então nessa época acho que era um pouco mais simples de lidar com as coisas, né? Ah, inclusive esse jogo é de 2010, né? O jogo saiu faz 12 anos, né? E caramba, já, esse né? jogo, sim, tipo, Red Dead Redemption 2, ele melhora muita coisa do primeiro. A história também é incrível, você revê o John Marston e a forma como ele se linka do segundo jogo, né, Red Dead Redemption 2, com o primeiro, porque o Red Dead Redemption 2 se passa antes desse jogo. Também é muito eficiente, mas esse por ter sido o primeiro a me introduzir nesse mundo do faroeste que eu gosto bastante,
tipo, sabe, me lembrar bastante aquela pegada dos filmes do Sérgio Leone, né, tipo, Por um Punhado de Dólares, aquele personagem típico que você via, né, feito pelo Clint Eastwood, como você vê em Era Uma Vez no Oeste, tá, Era Uma Vez no Oeste era o Charles Bronson, mas aquela pegada que você, sei lá, tipo, eu gosto daquele feeling, né, que também remete, tá, daí já iria pra outra coisa, falando de cinema, né, mas esse game aqui, mesmo pra quem nunca jogou e resolver pegar hoje, mesmo sendo um jogo de 12 anos atrás, vale muito a pena, sabe? Ele consegue te manter pela narrativa, a jogabilidade ainda é eficiente. Você pode, caso você tenha jogado o segundo, o primeiro, não sei, o segundo game, antes de ter pego aqui, você pode estranhar que o segundo é um pouco mais polido, o gráfico é bem mais bonito, né? Teve um bom salto ali, etc. O número de coisas para fazer também é absurdo no segundo, mas ainda assim esse daqui ele atende muito bem aquilo que ele se propõe, sabe? Ele alcança o objetivo. E se é o tipo de pessoa que curte faroeste, que curte um bom roteiro, uma boa narrativa, tá certo que qualquer jogo da Rockstar que você procurar, você vai encontrar isso, né? Sim. Digo, uma boa narrativa e um bom gameplay. Mas esse daqui, pra quem curte um faroeste, vale muito a pena. É um dos melhores jogos, assim, né? Tá em top 2 ali dos que eu joguei até hoje. E é um jogo que eu até tenho vontade de rejogar, sabe? Ah, que animal. Vale a pena pra caramba. Esse você já jogou, cara? Já deu uma olhada, pelo menos? Já? Foi assim, né? O Faroeste, cara, eu nunca fui tão fã do universo de Faroeste. E daí quando lançou esse game, meio que passou batido. Tinha esse, tinha também um outro muito bom que a galera falava, que é o Call of Juarez, né? Que era um jogo de Faroeste. Sim. Então meio que ficou de escanteio, esse daí eu acabei não pegando. Só que daí eu fui, ficando um pouquinho mais velho, fui assistindo os filmes de faroeste, tanto do Tarantino e outros que você mencionou aí, do Clint Eastwood, Sérgio Leone. E eu me amarrei por esse universo e acabei comprando o Red Dead Redemption 2. Como você disse, teve um excelente salto, tanto em roteiro, em coisas para fazer, em jogabilidade, gráficos. Que é como se fosse, que nem mesmo a pegada de GTA, né? Você tem uma vida no faroeste. Ainda mais com a questão de jogar online, né? Que eu não lembro se o primeiro game tinha, mas o segundo game tem, a qual você pode customizar o seu personagem e fazer sua história ali no universo de faroeste. E cara, uma das coisas legais que você pode fazer, e eu faço muito, é jogar o Red Dead 2 com a trilha sonora do Ennio Morricone, do... como é que chama? The Bad, The Ugly The Good, The Bad, The Ugly, né? E, cara, ficou bom, mal e feio. Tem 2 títulos em português esse filme, inclusive. Os 3 Homens em Conflitos, né, também. Então, 3 Homens em Conflito e Bom, Mal e Feio. E cara, casa muito, é muito legal essa experiência e tantos caminhos que o game te dá, né? Mas eu não cheguei a zerar o Red Dead 2. Eu cheguei a passar algumas fases, só que é aquela coisa, né? Você pega o cavalo, daí você vai andando, você olha pro pôr do sol, você fala, caramba, mano, que bonito. Aí se perde na história, né? Essa questão que você falou da trilha sonora é um recurso do game ou você só colocava a parte ali pra ir ouvindo? Não, no Play 4 tem um Spotify e eu coloco a trilha, mano. Ah, tá, entendi. Bacana, né? Coisa de casa bem ali. Coisa de quem gosta de cinema, mano. Quem curte aí vai se amarrar. Mas é muito 10 que você citou esse game aí. E ele teve continuação. E tem um dos games que eu gosto muito da Rockstar, que é o Bully também, que é a mesma pegada, só que outro universo, né? Totalmente diferente, mas é um jogaço também que a galera pede continuação e a Rockstar não dá. Sim, né? E caramba, a gente até podia fazer uma gameplay aqui, mas tomara que um dia eles dão aí.
Ou de colocar... alguns games antigos assim, né? ou fazer algum tipo de spin-off também, não precisa ser bullying, né? Sim. Porque foi um game bem controverso, né, na época, por causa do tema. Você pode mudar ali um pouco o tema e trazer um universo de um jeito diferente também. Ah, mas acho que a Rockstar sempre trabalhou com temas meio polêmicos, né? Tipo, por exemplo, como você vai tratar essa era de faroeste sem tratar... sem apresentar o que era inerente àquele mundo, né? Essa questão da violência, essa questão, né, do fora da lei, etc. Tá, tipo, no cinema, é que aqui ele também é inspirado muito em cinema, né? Sim. O cinema tenta romantizar um pouco essa visão, né? Mas lá era feio pra caramba. Sim, era feio pra caramba. Mas, uma coisa que você comentou aí, né? Só pra linkar aqui, né, do outro game que eu falei agora há pouco. Você falou desse negócio de pegar o cavalo e ficar andando pra lá e pra cá, que são viagens longas, né, no game. No Final Fantasy XV também tem muito disso, principalmente no começo do jogo. No começo do jogo, se não me engano, não tinha nem fast travel. Você tem que pegar o carro e no começo você não tem a liberdade que você tem aqui de andar pra onde você quiser com o seu carro. Você não pode sair no meio do mato com o carro. A pé você consegue, só que daí a pé, tipo, é meia hora pra você chegar no lugar ou mais. Você tem que pegar o carro e ele anda como se fosse sobre trilho, saca? Então a pista é como se fosse um trilho. Você malemar joga pro lado, mas tá sempre dentro daquele trajeto. Você pode ou você dirigir, mas dirigir entre aspas, né? Como eu disse, é um trilho, ou você deixa na mão do outro cara que é um membro da equipe ali, que é responsável por isso, né? Então, mas mesmo quando isso acontece, você não consegue dar um skip na viagem. Você tem que acompanhar sentado ali no carro, olhando ao redor até chegar no objetivo, sabe? Então, isso é alguma coisa que muita gente não gostou e tudo mais. Eu não sei se patches posteriores mudaram isso e tudo mais. Acrescentaram um recurso que é alcançado depois, mas eu não sei se colocaram algo pra mudar isso desde o início. Que depois você consegue voar com o carro, saca? Aí então você adapta ele passa a voar e daí você vai pra onde você quer. Você adapta ele com umas rodas meio off-road e consegue andar pelo meio do mato. Daí já não é mais os mesmos trilhos de antes, sabe? Mas só pra comentar essa questão, né, da viagem, né? Que pra eles era algo importante, por isso deixaram dessa forma travada. E aqui também é, porque é algo importante pro clima do faroeste, sabe? Essa questão de você atravessar o deserto, pra você realmente sentir ali... naquela questão da urgência, né? De você passar por aqueles longos campos e tudo mais, ver os animais, cruzar com bandidos, ser abordado ali por algumas emboscadas e tal, sabe? Tudo isso tem no game, né? Mas era só pra comentar esse detalhezinho aqui, né? Do Final Fantasy XV também. Tudo pra você emergir direto ali naquele universo, né? Sim. Tanto é muito legal como a Rockstar trabalha. Eu já vou até puxar um gancho, né? Que o meu próximo game é da Rockstar também. É o jeito que eles colocam você ali naquele universo, tanto questão de vestimentas. Ali no Red Dead 2, né? Eles foram muito além no realismo, né? Questão de barba, né? Ao decorrer do game, o seu personagem, a barba vai crescendo, né? O cabelo, então você tem que ir aparando. As botas vão sujando, dependendo do lugar onde você pisa. E o cavalo vai ficando cansado com viagens muito longas, né? Se você correr muito com ele, ele vai ficando cansado. Então, são detalhezinhos ali, cara, que a Rockstar vai colocando. Você pensa, nossa, mano, como essa produtora é maluca, né? Mas no final das contas, você tá tão ali no game que faz sentido, né? Essas pequenas loucuras, esses detalhes ali que a Rockstar se preocupa. E fica aí um excelente jogo, né, mano? Sim, com certeza. Esse daí é um que jogaria de novo. Inclusive Final Fantasy ali, a hora que eu tava vendo o vídeo, também deu vontade de jogar de novo. Chrono Trigger são jogos que eu não tenho, em alguns casos, alguns conteúdos, filmes, talvez até jogos também, podem passar aquela ideia de eu assisti na hora certa, eu era jovem, mas se eu for rever hoje eu não sei se eu teria a mesma experiência, né? Se eu posso acabar estragando a experiência por tentar rever. Eu acho que são jogos que não, pelo menos os que eu escolhi, pra mim, não vejo a possibilidade de algo assim acontecer. Mesmo se eu pegar pra rejogá-los hoje, ainda vou ter uma baita experiência, não vai ter o mesmo impacto da surpresa, da primeira vez. Mas ainda assim, isso vai ser substituído pelo clima da nostalgia, né? De relembrar daquele momento e de como foi aquilo. Então,
a reprise dessa experiência eu tenho certeza que vai valer a pena quando eu tiver tempo pra isso, né? Total, mas eu acho que nunca vai estragar, né, cara, a experiência, porque até os games que eu citei, Harry Potter, Batman, por mais que você vê ali que a jogabilidade tá meio travada por causa da época, ali você nunca vai falar, ai, que jogo chato, né? É uma parada que você lembra lá da sua infância, adolescência, então é difícil estragar a experiência, pelo menos eu acho, né? Vai que eu jogo aí e acho que ficou tudo péssimo. Tudo tosco, né? Tudo tosco, mas eu creio que não, porque eu cheguei a jogar um dos games aí ultimamente, que eu vou citar agora, e não estragou a minha experiência, que foi o GTA. Deixa eu colocar a imagem dele aqui, passando na tela. O primeiro? Cara, então, GTA também é a franquia GTA, não tem um jogo específico. Mas eu vou deixar rodando aí o 5º jogo, né, que foi o mais recente, o último. E também eu coloco aí que foi o clássico GTA San Andreas, né? Que todo mundo jogou, todo mundo controlou ali o CJ, todo mundo subiu naquele prédio mais alto para pegar o paraquedas, né? Todo mundo já fez aquelas besteiras, atropelou os cidadãos ali de Los Santos, né? Los Santos. Então, já ficou marcado em muitas gerações ali. Muitas gerações não, uma geração ficou bem forte. E porque eu coloco o GTA, né? Porque o GTA, ele mudou a história dos games, né, cara? E principalmente aí na época do Play 2, onde tinha a questão do GTA Online também. GTA Online foi depois, né? Mas a questão dos mods, questão de jogar de 2 e muitas loucuras que você podia fazer no GTA. E eu joguei esse, daí tinha também o mod do GTA do Rio de Janeiro. Enfim, tinha muitas loucuras que correram nessa franquia que marcou um monte de a infância de muita gente, né? Adolescência e tal. E eu coloco também os novos games, né? Porque a franquia não perdeu ali força. Assim como foi o Red Dead, eles foram cada vez mais evoluindo. E eles não são meio que uma Ubisoft, né, de lançar um Assassin's Creed todo ano só pra fazer dinheiro, né? Eles lançam um game quando eles têm uma história para contar ou alguma coisa para agregar no mundo dos games, né? Como foi Red Dead e também o GTA. O GTA V já fazem 9 anos que foi lançado. 9 anos. Lançou em 2013. Não lembrava que fazia tanto tempo. Em setembro. Já fazem 9 anos e os caras até agora não anunciaram o GTA 6. O que a turma aí tá esperando, né? Uma continuação. Mas o que tem boatos é que eles estão sim produzindo já, começando a fazer algo para o GTA 6. Cara, é tão surreal a evolução do GTA, né, dessa franquia. A gente vê lá dos games antigões, né, o primeiro GTA, o segundo, que é aquela visão de cima, né, em gráfico 2D. Então, já olhando assim pro GTA 2, pro GTA 3, já tem uma evolução enorme. Daí você olha pro GTA 3... eu acho que o Vice City foi depois, né? Do Vice City, do anterior ao GTA San Andreas até o GTA San Andreas, a gente vê uma baita evolução também em questão de cidade, volume, também história. É muito forte o que eles trabalharam ali. Sim. E claro, né? Veio também o GTA 4, que eu cito aqui, que eu gostei muito de jogar. Por mais que a galera ainda coloque ele de escanteio, eu resgato ele aqui porque eu fiquei muito ansioso quando foi anunciado o GTA 4, principalmente por causa do gráfico, porque ele era o primeiro game que trazia uma certa... um gráfico realista, né? Pois o GTA San Andreas, por mais que tem
assim, é um jogo muito bem feito. Ele ainda é um pouco cartunesco. O GTA 4 ele traz um pouco de realismo e isso é explorado, né, elevado aí de forma extraordinária no GTA V, a qual eu não sei se eu coloco ele como o melhor game da franquia, porque o GTA San Andreas ainda tá no meu coração, mas o GTA V foi ali o segundo game que eu mais joguei da franquia e muitas vezes... Pode falar. Ainda que você pode colocar o Red Dead como parte da franquia GTA também, né? Porque basicamente é a mesma proposta numa época diferente. Foi desenvolvido pela mesma empresa, são as mesmas mecânicas. E dentro de tudo que... É claro, tem mecânicas específicas para aquele momento, porque tem que ter sua identidade o jogo, né? E você vê ali também parte do que você pode esperar da evolução, né? Do que foi do GTA V. Do 4 pro 5, por exemplo, e será do 5 pro 6, porque você vê como os gráficos estão muito mais realistas também, a pegada, assim, a jogabilidade, a Rockstar é um desses casos, é uma dessas empresas que por conta de tanto sucesso que ela já teve ao longo dos jogos que ela foi lançando, etc., ela tem a liberdade de saber que ela pode gastar bastante dinheiro e tempo. E quando ela lançar o game vai ser um sucesso, sabe? Foi assim com o GTA V, foi assim com o Red Dead 2. Eu não lembro dos números também, mas eu não sei dizer se o Red Dead 1 e os jogos anteriores também. O Red Dead 1 com certeza foi um sucesso. Não sei se tão imediato quanto foi o GTA V e o Red Dead 2, mas com certeza foi porque senão não teriam dado sequência, né? Mas ela até já pôs a mão em algumas outras franquias, né? Como você disse, né? Por exemplo, o Max Payne também, que foi desenvolvido pela Rockstar, o Max Payne 3, que também é um baita jogo. Inclusive, eu colocaria ele entre as menções. Eu faria até algumas menções honrosas, só que a gente não preparou isso, né? Mas a Rockstar, em geral, tudo que ela põe a mão, ela desenvolve um produto de qualidade. Então, por ter essa certeza, vamos dizer assim, que tudo que ela lança vai fazer sucesso, ela tem a liberdade de trabalhar e de investir. O orçamento do GTA V foi... dos 5, se não me engano, foi 200 milhões de dólares, se não me engano. 200 um orçamento absurdo. Ou foi mais de bi? Não, bi não foi. Uns 200 milhões de dólares, se não me engano. É dinheiro pra caramba. Quantos estúdios conseguem investir tudo isso assim? Ele foi mais caro que o Avatar, não foi? Provavelmente, né? Ainda mais que o Avatar saiu faz bastante tempo. Mas a questão que a parada não é que eu acho que ela tem certeza que vai dar... Assim, ela tem uma certeza porque tem uma bagagem enorme de fãs, né? Principalmente do GTA. Porque o Red Dead é meio que um nicho específico, mas houve ali cresceu bastante a base de fãs ali. Mas por ser um gênero de faroeste, ele ainda não é tão forte que nem do GTA, né? Porque o GTA é no mundo real, no mundo atual. Então você tem uma relação maior. As músicas são dos tempos atuais. Então tem brincadeiras ali, tanto é questões de parcerias com tipo carros, filmes, coisas que eles vão colocando ali no modo online. É bem parecido com os filmes que estão lançando hoje em dia. Os mods também, né? Mods do Homem de Ferro, mods do God of War. Os caras vão inventando um monte de coisa que o GTA abre essa liberdade. Sim. Mas voltando para além da história muito bem construída, né? Então, voltando pro game, assim, offline, a história dele é muito bem feita. E não só isso, mas ela também traz novas propostas para cada jogo do GTA. Tanto é que esse quinto game, além dele ser um mapa, na época ele foi o maior mapa, né, lançado, e ele traz ali 3 protagonistas, então tem aquele lance de você trocar os protagonistas no meio do game, né, quando você pula, o outro tá fugindo da polícia. Então era uma parada que, pra época, era muito chocante. E eu lembro de ficar impressionado, né? De tipo, assistir vídeo no YouTube dos gringos, né? Falando do game. Ainda nem tinha sido lançado. Daí eu mostrava pro meu pai, pai, ó o que vai ter, né? Meu pai joga até hoje, né? E ele joga online.
E então eram umas paradas assim novas que a Rockstar mostrava que te engajava. É diferente da maioria dos games de hoje, eu não sei, parece que eu assisto assim e vejo, já joguei, eu sei o que vai acontecer, sabe? Então não me empolga tanto. Por isso que eu falo que o único game que pode me empolgar mesmo, empolgar que nem uma criança, se fosse ser, lançado hoje, seria o GTA 6. Eu volto a dizer, né? Não se sabe o que eles vão aprontar, né? Porque ou eles trazem o planeta Terra, né? Obviamente é impossível, mas trazer mais cidades ou um estado, ou expandir mais o mapa, né? O gráfico, possibilidades. Vai saber o que a Rockstar tá preparando aí pro GTA 6, né? E você vendo o que as novas plataformas e a tecnologia permite agora, por exemplo, ver o gráfico que saiu naquele demo do Matrix. Que absurdo que tava a qualidade daquele jogo, né? Tipo, e você vê que a cada geração e a cada game a Rockstar vem dando saltos enormes ali de qualidade, não só de questão de jogabilidade, mas de gráfico, né? Mas tem uma coisa que é interessante pontuar, não era bem essa a temática do vídeo, mas acho que é interessante colocar, é que a Rockstar também sofreu bastante críticas referentes a crunch, sabe? Aquela questão de forçar o pessoal a trabalhar demais, saca? Para alcançar prazo, para atingir as metas, etc. E imagina, 200 milhões investido, o Logos levou, por exemplo, falando do... É que eu tenho melhor referência agora, no caso, para mim é o Red Dead 2. Acho que passou 5 anos, se não me engano, desenvolvendo o game. Todo aquele dinheiro, mas acho que, se não me engano, foram 2.000 programadores envolvidos, não lembro. Mas era um time gigante. E além disso, os caras trabalhavam pra caramba. Então imagina a pressão que é ali dentro, sabe? Você tá trabalhando pra Rockstar, muitos desenvolvedores às vezes até acham um sonho, né, tá ali, né? Mas uma vez que você tá lá e você vê como é pesado, como é grande a responsabilidade, como é talvez até tóxico o ambiente nessa questão, tipo, você não tem tempo pra se recuperar daquilo, né? Você só quer acabar aquilo logo, sabe? Mas é que na indústria isso parece estar até sendo algo meio que comum, né? Quase que dá pra dizer, né, que na área de TI em geral, né? Tipo, não todas as empresas, é claro. Mas, por exemplo, você vê a questão que falaram agora da indústria, assim, do CGI e tudo mais, né? Sim, eu ia comentar isso. Da Marvel, né? Sim. Cara, que pena, mas, né? Então você vê que, tipo, o mundo dos games, e eu acho que isso deve estar se modernizando também, espero que esteja, no sentido de que ele vê que esse profissional é precioso ali para a empresa, porque arranjar pessoas qualificadas que consigam apresentar ou desenvolver um produto de qualidade não é tão simples, né? Então as empresas estão tendo que, em muitas áreas de TI pelo menos, né? Imagino que também na área dos games, estão tendo que começar a tratar de forma diferente os seus humanizar mais, né? Os seus desenvolvedores, sim, valorizar mais para que eles se sintam mais motivados e até consigam produzir mais, sabe? Mas então, aí você é que hoje a gente vive na era da internet, mas se a gente for ver, sempre foi assim, né? Essa pressão por causa de prazo e tal. Tanto é que o caso do Akira, né? O Akira foi você que me falou, né? Tanta pressão ali para os caras trabalhar dia e noite, né? Ficar sem dormir, desenhando cada frame. E a gente vê, cara, quantos casos, né? Os caras entregaram excelentes obras, mas por trás a gente nem imagina quanto trabalho deu, né? Por exemplo, O Senhor dos Anéis foram 3 filmaços, né? Se a gente for pegar a versão estendida, são 4 horas de filmes cada, e foram lançados em anos tipo 2001, 2002 e 2013. Então você viu a correria dos caras. O Peter Jackson meio que ele separava os sets, né, de filmagem e falava tipo assim, cena 1 dos elfos, daí ele preparava tudo, ação. Daí ele pegava o helicóptero, já viajava por outro set,
Vai rodar outra cena. Então, se o diretor já era assim, cara, imagina a produção, imagina os caras da maquiagem. Nossa. Por mais que a maioria era tudo os orc também, né? Só dar um soco na cara que já fica bom. Mas ali, as massinhas lá, tudo... mas mesmo assim dá um tampo do caramba. E agora vem essa questão do CGI, né? O cara da Marvel ali pistolou, né? O cara que trabalha no setor de CGI. Com razão, né? Com razão. Falou que vários colegas desistiram desse mercado e que estão ali saindo e estão xingando a Marvel, né? Por trás. Falou que a Marvel é um péssimo cliente. E a gente vê o resultado, né, cara? Após o Ultimato, a Marvel deu uma boa queda nos efeitos especiais. Tanto é que o Ultimato, os efeitos especiais dele estão rodando desde 2017, 2016, alguma coisa assim. Até lançar em 2019, né, o filme. Então é muito trampo. Aquela cena, né, que a gente vê todos os heróis juntos em Ultimato, né, que todo mundo ficou, nossa, será que vai rolar ou não? Os caras que trabalhavam no CGI já estavam em 2016 ali, já sabendo, né, o que ia rolar. Mas é uma pena que agora todo mundo tá... Assim, uma pena entre aspas, né? É bom que tem a internet para divulgar isso e mostrar quem que tá causando, né, essa dor de cabeça. Mas por outro lado, é uma tristeza em questão que as empresas ainda não têm essa noção, né, de deixar um pouco mais humanizado. E é muito complexo, né, cara? Em todas as áreas, né? Principalmente a área de publicidade, edição de vídeo, CGI. É uma área que sempre vai sofrer pra caramba. Sempre correndo contra prazo, né? Se matando de trabalhar ali, tipo... É pesado, né? Mas tá certo que é isso que entrega muita coisa de qualidade pra gente, mas a que custo, né? Então, só um disclaimer também, né? Não era bem o tema do vídeo, mas porque quando se trata de games, principalmente games AAA, e no caso aqui, os meus 3 pode-se dizer que são, embora tenha muitos games indie que eu também daria pra fazer um vídeo, inclusive, de games, top games indie, saca? Eu curto esse outro caminho, principalmente por nós dois termos feito jogos digitais e tal, então a gente acabou vendo muito disso, né? Sim. E você vê como o pessoal tem muito mais liberdade e consegue apresentar muita coisa de qualidade também. É claro que eles não têm orçamento e não têm condição de fazer algo do nível do GTA, assim, ou Red Dead e tal, porque eles não têm tempo, nem dinheiro, nem pessoal pra fazer uma coisa dessa, né? Então a gente entende, quando procura esse tipo de produto, que o que eles trazem é a qualidade, o atrativo desses games são as propostas inovadoras, são as ideias diferentes, são as experimentações, sabe? Então, mesmo que eles, em alguns recursos, em alguns casos, né, tenham que dar uma camuflada ou bolar saídas, estratégias para compensar alguma falta por conta do que era humanamente possível fazer naquele momento, eles acabam trazendo e desenvolvendo ideias muito interessantes, sabe? Soluções bastante imaginativas, sabe? Então, se o pessoal quiser, comenta aí também, né? Que a gente faz também um top falando de games indie, assim, que são games que, em muitos casos, algumas empresas indie começam como indie por conta da qualidade do trabalho, o pessoal acaba tendo mais espaço depois e tudo mais, sabe? Então, tipo, por exemplo, CD Projekt, eu não vou dizer que era uma independente, eu não lembro como ela começou, mas ela, com o sucesso que ela teve com The Witcher 3, ela já teve o The Witcher 1 e o 2, que fez algum sucesso relativo, foi crescendo, mas foi no 3 que eles conseguiram apresentar um projeto de extrema qualidade, né? Inclusive ele acaba figurando entre os top RPGs de todos os tempos até hoje. E eles tinham tanta moral que até o último segundo, né, acreditava-se que o Cyberpunk ia ser um jogo absurdo, nível GTA, nível próprio The Witcher 3, né? Tipo, eu não sei como que aquele jogo tá hoje, depois de tantos patches e tantas correções, tantas mexidas que fizeram no jogo, mas muita coisa é o que a gente viu, por exemplo, no... Nossa, como é o nome daquele jogo? Que
tava mó no hype, depois que saiu o pessoal, tipo, que era que era no espaço, o pessoal tem um planeta praticamente pra ele. No Man's Sky. Isso, No Man's Sky. Disseram que depois de uma série de atualizações e mexidas que deram no game, falaram que ele tá muito bom agora. Mas muita gente já ficou tão decepcionado no lançamento por conta das falhas e não ter sido aquilo que eles esperavam, que mesmo que hoje ele seja tão bom quanto deveria ter sido naquele momento, muita gente não dá uma segunda chance, né? É que game é exatamente isso. Tipo, lançou, os caras não curtiram, já era, mano. E não é que nem cinema, né? Tipo, Blade Runner lançou a primeira versão, todo mundo odiou quando teve a versão do diretor. Já virou um clássico, né? O do Zack Snyder também foi assim, por mais que não é um clássico, mas a galera curtiu. Eu acho que são duas coisas muito diferentes também, né? Game e cinema. A galera do cinema acho que fica mais interessada em quem produziu, o que tá rolando nos bastidores. Não que o game não tenha também. Mas você vê geralmente as cabeças, né, que ficam ali, né? Você sabe que envolvido daquele jogo tal, geralmente no que ele põe a mão, você já espera que seja algo bacana, tipo Hideo Kojima, né? Então, você já associa, né? Tipo empresa, ou diretor, ou produtor, etc, algumas questões de qualidade. Mas é que, tanto no cinema, quanto nos games, por exemplo, diferente, por exemplo, da indústria de desenvolvimento de software, por exemplo. Você trabalha e faz um produto para um cliente. Seu cliente vai pagar o valor X por aquele produto. Pode até ter questão também de trabalho demais, metas, prazo, etc, etc. Mas o produto praticamente está vendido no momento que você começa a fazer ele, sabe? Você vai receber um valor combinado por um produto também combinado. Agora, quando se trata de jogos, ele está desenvolvendo algo que pode sim ser um sucesso, mas pode ser um prejuízo, porque você não sabe o quanto você vai vender. Você tem projeções, né? Você tem, por exemplo, no caso da Rockstar, que tem uma boa base de fãs. Você já tem como meio que imaginar o que pode acontecer ou não. Mas, por exemplo, a própria CD Projekt, né, lançou aquele game, tinha mó base esperando e flopou daquela forma e tal, sabe? Então, o mundo de games e o mundo do cinema, eles trabalham com uma aposta. Eles investem dinheiro e tempo em um produto que pode não dar certo, né? E isso é complicado, tanto que por conta disso as empresas de games muitas vezes acabam trabalhando sempre da mesma fórmula, né? Você vê isso com os jogos da Ubisoft, né? Muitos deles, o Assassin's Creed, por exemplo, aconteceu muito isso, de estar sempre lançando aquele mesmo tipo de jogo. Por quê? Porque sabe que fez sucesso, é algo que o pessoal espera, eles sabem que vai vender. Então por que apostar em uma ideia nova? Perder muito dinheiro e tempo, sendo que eu posso apostar nessa ideia aqui que já saiu, pode até estar batida, mas o pessoal vai olhar, vai dar dinheiro, né? Então tem muita coisa envolvida nesse meio ali que é complicado, né? Pra quem vê de fora, você só vê a parte superficial, né? Sai o jogo é ruim, o jogo é repetitivo, ou sei lá, né? Por isso que eu digo, né? Coisa nova, procura o jogo indie, né? Porque o jogo, as empresas indie tem mais liberdade, né? Liberdade, vontade, não é vontade, mas elas já têm mais, elas conseguem se arriscar mais, né? Vamos dizer assim. Tipo um GTA 6, os caras não conseguem arriscar tanto assim. Por mais que eles... Sim, bate na forma. Tentam inovar de alguma forma, né? Mas... exatamente. Por exemplo, o GTA 6, pelo que eu vi, vai ter a primeira personagem mulher que você vai conseguir jogar. Então é uma forma de... tem algumas notícias, né? Exato. É uma forma de inovar, mas, por exemplo, os caras nunca vão colocar um GTA 6 agora... Oficialmente vai ter alienígenas. Aí você vai pra aquele Saints Row, né? Daí você vê, tipo, que esse tipo de piração tinha no Saints Row, né? Agora vai ter missão no espaço. Tipo, não faz sentido, né? Missão no espaço. A história do GTA ainda continua sendo uma história ali de periferia, ali na comunidade da galera. Então, é uma história mais pé no chão. Então, os caras não arriscam tanto. Por mais que eles estão sempre inovando, que nem você falou. Mas
A gente espera muito aí de GTA 6. Tomara que eles tragam aí o Brasil, por favor. Né? É o mínimo, né, que eles podem fazer, já que aqui acho que é o segundo país que mais joga GTA. Uma parada assim. Segundo? Na verdade, o Brasil é o segundo país que mais consome tudo, né? The Boys, eu tava vendo, a Prime Video é o segundo país que mais assiste. Várias produções também, Marvel. A gente não fica muito atrás, não. A gente pode até ser ruim em algumas coisas, viu? Mas questões de assistir filme, jogar games, a gente tá no auge. Né? O pessoal consome bastante conteúdo, né? Talvez uma forma de fuga, né? Vai saber. Total. Mas, sim. Mas, bem, a minha lista era essa. A minha também. Esse foi acho que foi o seu último também, né? É engraçado, né, que nas lives a gente às vezes acaba fugindo para outros temas que poderiam fazer todo um programa novo, né? Sim. Alguns temas às vezes meio polêmicos e tudo mais, mas são ideias interessantes até para discutir, né? E é interessante dar palco para essas ideias também, né? Porque são coisas importantes a serem ditas, né? Tipo, a gente fala de games, a gente curte essa área, a gente quer ver coisa nova saindo, quer ver coisa de qualidade, mas também não quer que o preço seja tão caro por conta disso, né? Falando de questão de recursos humanos, né? E isso tanto no cinema também acontece, né? Como disse, né, o pessoal lá do CGI, da indústria responsável da parte CGI, etc, da Marvel. Mas é uma discussão interessante que o pessoal tem que estar atento a isso, né? Bem, só que isso a gente... Vamos ver o que vira agora, né? Imagino que agora, tendo dado voz a algumas dessas questões, talvez melhore, né? Embora eu tenha ouvido há muito tempo falando dessa questão nos games, né? Mas são empresas diferentes também, então... Sei lá, né? Bem, mas qualquer coisa, a Marvel continua aí o universo em formato de animação, né? Não é tão ruim. A animação também não é tão... É que você falando de animação, outra questão aí, cara, por exemplo, aqueles filmes em stop motion, né? Eu acho que esse é um dos maiores exemplos de trabalho e tempo e dinheiro, cara, que os caras têm que despender pra fazer algo nesse sentido, sabe? E quando sai algo assim, acho que só pode estar envolvendo paixão por parte dos responsáveis, porque o nível de custo, o nível de esforço e que o pessoal tem que ter, sabe, é absurdo, né? Tanto que você não vê muitos filmes assim saindo, né? Não, mas é só... Tem uma curiosidade também, você apontou stop motion, tem a série da HBO Max, que é a do Westworld. Ela é dirigida pelo irmão do Christopher Nolan, né? E ela foi toda filmada em película, né? Aqueles rolos, em vez do digital. E é que nem você falou, os caras escolhem esse formato por amor, né? Ao cinema, ao que foi, ao passado, né? Porque é muito mais difícil na película. Ali são rolinhos, então qualquer sujeirinha... É muito raro de acontecer, né? Mas qualquer fiozinho, qualquer cabelo que ficar ali na frente, você tem que gravar tudo de novo. Não tem como remover, né? De forma fácil. Então, umas doideiras ali que vem... Enfim, tem gente que gosta, tem gente que... Sim. Que acha tonteira, né? Poderia gravar só no digital. Sim, o filme O Farol, você vê também que teve uma pegada assim. Eu acho que o Tarantino fez algo assim nos 8 Odiados também, não tenho certeza. Ele gravou numa câmera 75mm, não foi? Alguma parada assim? Deve estar falando groselha. Depois eu vou confirmar certinho, mas eu sei que foi algo não tão habitual de se fazer, né? E como eu disse, o Farol também foi gravado, o filme é todo em preto e branco, mas não foi algum efeito que colocaram digitalmente ali, né? Ele foi gravado realmente com aquele tipo de câmera que era utilizado ali, o enquadramento é diferente, não é esse enquadramento... O recorte de tela não é wide, que nem a gente tá acostumado nos filmes ultimamente, ele é quadradão mesmo, saca? Sim. E é tudo questão de estética ali, quando às vezes o cara tem essa assim como jogos indie, né? Tem essa visão artística e tem liberdade, por algum motivo que ele tem liberdade, ou não ter compromisso com o estúdio, ou ter um nome grande o suficiente para poder parar e dizer, eu vou fazer assim e pronto, né? O Tarantino pode fazer isso, né? O Tarantino...
eu ia falar o James Snyder, Cameron? ele faz do jeito dele, né? É. Mas nem sempre dá tão certo. Tem, E o tem- seu amigo lá, esqueci o nome dele, do Transformers. Até esqueci o nome do seu parceiro. o Michael Bay, meu tio. Ele tem o jeito dele de fazer também, né? Digamos assim. É que... Tá, o Zack Snyder e o Michael Bay tem ali os fãs deles, né? Eu até gosto de alguns trabalhos, mas não sou, assim, ultra fã. Agora, tem diretores que agregaram tanto pro cinema que eles têm carta branca pra fazer qualquer coisa, né? Que nem se falou, Tarantino. O Christopher Nolan é um cara que sempre faz filme com a câmera IMAX mesmo, né? Não é uma câmera que depois você adapta para a tela de IMAX. Ele já grava já na tela de cinema e ele já fala, pessoal, o filme que eu faço aqui é para vocês assistirem no cinema porque a tela já é adaptada, o som que eu tô colocando aqui já é um som de cinema, então assistam no cinema. Então são caras ali que priorizam... Essa é a experiência, né? Exato, a experiência. E tem o outro que é o James Cameron, que ele também tem carta branca pra fazer o que quiser. Tanta carta branca que já tá aí há 10 anos, 12 anos, né? 13, sei lá, fazendo Avatar. E agora a pegada é você assistir Avatar em 3D sem óculos 3D. Então, Sério? Isso eu não sabia, não. sim, é uma tecnologia que, enfim, não vai chegar no Brasil a tempo. A gente vai assistir de óculos ainda. Mas lá nos Estados Unidos já vai ter a tecnologia ideal para você assistir Avatar, que é um estilo de câmera, o jeito que ele gravou embaixo da água lá em cima. Ele fez os paranauê dele que você assiste sem óculos. Então, Interessante. é tipo assim, esses diretores, eles têm as loucuras deles, mas alguns trazem coisas novas, outros respeitam o passado, e é legal ter essa diversidade também. Eu particularmente Sim. acho do que você ficar ali bitolado no que é o agora, assim, acho que... Sim. Tem que surgir, né? Tem muitos dessa, mas é sempre importante ter essas cabeças que pensam diferente, tentam inovar. Tipo, você falou de carta branca, como, por exemplo, o Stanley Kubrick tinha, porque o cara ele podia pegar e falava, agora eu vou fazer um filme de terror, né? Fez Iluminado. Fazer um filme de guerra, Nascido pra Matar, né? Fazer agora, sei lá, um filme de suspense, daí tem aquele... Só que desse ele não acabou, né? Mas aquele de olhos fechados, saca? Então o cara ele podia experimentar coisas diferentes, sabe? E tinha carta branca pra fazer, porque de alguma forma ele conseguia agregar, trazer algo novo pra aquele gênero, pra aquele novo caminho que ele tava seguindo e que acabou sendo modelo pra filmes futuros, sabe? E todos Então... eles, ele evoluiu e nem todos, né, tiveram uma boa crítica quando foi lançado, né? Tanto é 2001... Sim. O Iluminado também, o pessoal odiou bastante. Mas Spartacus também, não? Spartacus também? Pera, só uma dúvida. Teve um filme de época que ele fez, eu não tenho certeza se foi o Spartacus. O Spartacus é dele, Stanley Kubrick. É dele, né? Sim. Mas você vê... Esse acho que foi um dos filmes que ele fez... Talvez, não sei se foi no começo da carreira ou algo assim, que teve uma presença um pouco mais forte do estúdio, né? Ainda assim, tem a identidade dele ali, sabe? Mas esse foi, acho que um dos casos onde ele talvez estivesse ainda se consolidando, sabe? Cara, é um dos diretores que a gente tem que falar aqui, e eu até ia citar o Hitchcock, né? Porque o Hitchcock também é outro que ele deixa a sua assinatura bem forte em cada filme, e ele tinha muita carta branca pra fazer, né? Tanto é que os filmes eram... corte seco, música rápida, tem umas coisas ali que ficaram atemporais no cinema, né? Que o cara colocou Sim. lá na década de 50, 60, assim, 40, 50. Então... Ainda falei... Pode concluir. Não, pode falar. Não, eu que ainda comentei o Stanley Kubrick porque, tipo, obviamente, o Hitchcock teve muita importância, ainda tem, né, no cinema. Eu falei do Kubrick no sentido que ele também, além de ter essa carta branca para desenvolver o filme do jeito dele, ele experimentava até em gêneros diferentes, né? O Sim. Hitchcock foi, e ainda é,
um mestre do suspense, né? Nessa pegada até alguns momentos, sei lá, flertando com terror e tudo mais. Mas o foco dele foi sempre mais essa vertente, né? O Kubrick, ele foi pra diferentes ideias, até comédia o cara fez, né? Tipo o Senhor Fantástico, sabe? Que é uma comédia de humor negro, né? Mas é uma comédia, né? Então, o cara conseguiu. É que é diferente falar de mérito no cinema, né? Cada um contribuiu de uma forma e tinha sua forma de trabalhar, e os dois foram grandes diretores e tudo mais, né? Tava comentando de Carta Branca, essas ideias, porque esses caras, por isso que são lembrados até hoje, né? São. O Hitchcock é estudado ainda hoje nas universidades a respeito da forma como ele trabalhava, até o Kubrick também, embora ele também era um desses exemplos de diretores que era difícil de lidar, né? Sim. O Hitchcock também, né? Todos eles, o Tarantino também. Mas, enfim. Fica aí os nossos games favoritos, né? A gente saiu um pouquinho aí do tema. O último... Foi só na reta final, né? O único vídeo que a gente fala sobre games, a gente também fala de cinema aqui. Né? Mas vai ficar aí vários temas aí para os próximos vídeos aí de cinemas, gameplays que a gente vai trazendo aí. Então, lembrando, tem mais alguma coisa pra falar, William? Não, da minha parte era isso mesmo, tipo, esses games aqui, a gente poderia fazer talvez até uma parte 2, né, Sim. Aí eu colocaria, sei lá, aumentaria essa lista, porque se a gente focasse nos games, né, sem sair tanto do tema, em 1 hora a gente conseguiria colocar uns 10 jogos cada um ali, né, e, é claro, vamos ver, ou faz menos e faz uma parte 3 também, quem sabe, e divide por tema, né, games de RPG, aí a questão de gênero é mais complicado porque às vezes você curte mais um e o outro, né? A gente conversa e alinha isso, né? E traz algumas propostas interessantes. Se o pessoal também quiser, eles põem comentários de ideias também nessa questão de games, né? Se gostaram do formato, ou se querem alguma coisa diferente também, daí a gente consegue encaixar e trabalhar aqui. Não, show de bola. Então é isso, pessoal. Lembrando aí, se inscreva no canal, ativa o sininho, já deixa seu like. Siga a gente nas redes sociais, e para você que perdeu a live aqui na Twitch, né? Você que tá assistindo pelo YouTube, a gente tá na Twitch, Era Uma Vez Cultura Pop. Ok? Só seguir a gente também. A gente vai encerrando por aqui. Valeu, William. Valeu, pessoal. Valeu, Duda. Valeu, Tamo junto, galera. Falou, beleza, valeu.